Sejam bem-vindos a mais esse podcast. E aí, como que tá 2023 para vocês? Estão gostando? Ou é muito cedo ainda para perguntar isso? E por incrível que pareça, estava falando com uma pessoa, a pessoa falou assim, já tô cansado de 2023. Eu falei, caramba, 3, 4 dias do ano aí, a pessoa já não tá aguentando mais. Então talvez seja a percepção também, né? Então, cada um tem a sua. Mas ainda pergunto, né? Mesmo o que vocês estão achando? Quais os ares que já está aparecendo para vocês? Quais os ares de 2023? O que está trazendo, né? O que os ventos estão trazendo? E se você quiser comentar no YouTube, tá? Você que está no Spotify aí, vai para o YouTube, comenta ali para eu ver as suas opiniões sobre o que os ventos de 2023 parecem estar trazendo. E eu acho que tem muita diversificação de opiniões a respeito disso, tá? Eu tentei fazer uma live, ela tá aqui no podcast em algum lugar, no YouTube, tá? Ela tá, não sei onde que fica aí, mas acho que eu fiz uma live. Eu acho que você tem que ir em vídeos, ao vivo, alguma coisa assim. Bem uma live bem de 5 minutos, só de teste, para saber se a gente consegue fazer uma live no YouTube. Porque as pessoas têm me cobrado muito. Você não faz live, tal, de vez em quando, pelo menos. Então, eu fiz um teste e eu acho que de vez em quando dá para fazer uma live, até por causa da correria, viagem, alguma coisa assim. Se eu tiver com uma boa conexão, deixa eu falar com o pessoal, já ligo uma live ali, entende? Já começa a transmitir. Eu acho que isso pode ser bem proveitoso, né? Bem proveitoso. Eu estava fazendo uma reflexão de 2023, né? Como é que pode fazer uma reflexão do ano que está começando? Né? Mas, na verdade, é a reflexão à frente, né? O que esperar, o que parece estar vindo. Eu já falei, eu acho que 2023 não vai ser um ano fácil, tá? Não estou falando que de lado político nem nada, mas eu estou falando que não vai ser um ano fácil, dependendo do que fosse também. Então eu acho que o que a gente tem que fazer quando eu falo, eu fiz um podcast atrás, aí eu falo, usando isso, né, esse termo, vencendo a própria crise. As crises que a gente tem durante a vida, você pode ter aquela crise da adolescência, né? Às vezes tem até crise na infância, né? Mas tem crise na adolescência, crise na fase pré-adulta, crise na fase adulta, crise no casamento, crise no trabalho, crise diabo a quatro, que pode ter crise, aparecer uma crise para você. E nosso trabalho durante a vida, que é o trabalho interno que temos que fazer cada um de nós, é vencer a crise, vencer a sua crise, tá? Isso é uma coisa interna e que a única pessoa que pode resolver é você. Então, se os ares de 2023 possa estar parecendo que vai viver em crise ou alguma coisa assim, ou que você vai enfrentar algo assim, você já tem que saber que o personagem que vai vencer essa crise é você. Então, você tem que estar pelo menos bem consigo mesmo. Às vezes as pessoas querem tanto arrumar as coisas, mas esquecem de arrumar o próprio quarto. O que eu estou querendo dizer? Você esquece de arrumar você, o interior. Isso é importante. Eu sei de uma coisa, né? E nessa vida aí já me ensinou uma coisa. Que se você estiver bem com você mesmo, meio caminho está andado para vencer qualquer coisa. Realmente, meio caminho já está andado. Mas eu quero me tornar não sei o que no futuro. Se você está bem com você mesmo, meio caminho já está andado, porque as coisas vão ser mais fáceis. Porque você já parou para pensar os desafios da vida a serem enfrentados? Aí você tem que enfrentar você também, porque nós somos às vezes nossos obstáculos. E se a gente elimina parte disso, do obstáculo que está em nós, a gente já venceu um obstáculo aí, metade do caminho, entende? Então por isso que eu acho legal nós trabalharmos a nossa mente para que possamos estar bem conosco mesmo. Isso, quando a gente sai do mormonismo, por exemplo, é uma crise. A gente passa por uma crise. Por isso que as pessoas, crise de fé, por isso que eu saí daí. Existem várias pessoas, na verdade, é difícil você escapar disso, na verdade, né? Você sair de uma corporação como uma corporação assim, uma crise, por exemplo. E vencer a crise é o que a gente sempre fala aqui. Não tem aqueles passos de quando você está saindo da igreja, que a gente já falou em muito podcast para trás aí, que é a fase da negação, aceitação e libertação. Então, à medida que você está, só recapitulando, tá?
a negação, aceitação e libertação. Qual é a fase da negação, que é a primeira? Você descobre um monte de coisa da igreja, se depara com essas informações, história verdadeira. Não pode ser, não pode ser. Olha só o que eu acredito. O que eu acredito dentro da igreja não pode ser verdade, essas informações. Não pode ser. Então você vai negando. É a fase da negação. Até que passe para a fase da aceitação. Aí você começa a deixar de negar e falar assim, poxa, acho que é verdade mesmo. O Sr. Joseph Smith fez tudo isso mesmo. Tem essa história da igreja, ela encobertou isso, aí você acaba aceitando. Então da negação vai para a fase da aceitação. Depois que você aceitou, aí é um processo de libertação. Muitos que me ouvem aqui estão já nessa fase aí. Só que também tem pessoas que estão ainda na fase da negação. Deixa eu ouvir esse podcast do Mormon Malvo, mas ainda está negando. Será que é verdade essas coisas aí? Então você pode estar nessa fase. Quando você passar para a fase da aceitação, de cair a ficha, caiu a ficha de verdade, agora é isso mesmo. Aí você vai ter também... Geralmente a crise já vem aí, né? Entre a fase da negação para a aceitação. E por que é crise também? Às vezes você entrega a sua vida para a corporação Mormon e tem um momento que você fala assim, peraí, poxa, tudo que eu fiz aí para isso, para eu descobrir agora que falsidade daqui, um monte de coisa dali, aí você parte para uma crise. E a crise é interna. Então, quando a gente usa o termo assim, vencer a própria crise, esse é o desafio, vencer sua crise aí. Esse podcast, quando ele foi iniciado, o projeto dele, foi para ajudar as pessoas a vencer essa crise. Entender que você não é um peixe fora d'água, que tem pessoas que passaram mesmo que você, para que você vai vencendo isso, até passar para a parte da libertação, que muitos estão aqui comigo nessa. E deixa eu responder uma coisa aqui para vocês que me perguntam, ou me falam, e eu já respondi isso, mas eu preciso deixar claro de tempos em tempos, que vai chegando pessoas novas, né? Você está às vezes ouvindo no Apple Podcast, você está nos primeiros podcasts que você pegou aqui nos últimos, você não sabe disso. Então as pessoas falam assim, como que esse Paulo do Mormon Mahova, como que ele fala que ele está na fase da libertação da igreja, mas ele só fala da igreja, Calma aí, o trabalho do podcast é para isso. Eu não me importo de vir aqui todos os dias falar algo sobre a corporação Mormon para ajudar alguém, ou abrir os olhos, ou dar atenção para a pulga que estava atrás da orelha. E eu não fico atingido por isso. Eu não sou aquela pessoa, eu estou falando aqui da corporação Mormon e saio agora, estou com a corporação Mormon na cabeça. Não, eu consegui me libertar disso, até ao ponto de filtrar isso. Eu tenho um momento para falar com os meus amigos e amigas do podcast, vou falar do mormonismo, mas não é isso que vai influenciar mais minha vida. Essa é a verdadeira libertação. Então, para quem está falando assim, como é que ele fala que está livre do mormonismo? Só fala do mormonismo. Esse é o projeto, né? Eu preciso falar. Mas eu tenho que estar bem comigo mesmo a ponto de falar assim, o mormonismo não guia mais minha vida. Entende? Então, é interessante isso, tá? Então, seja a fase que você tiver, você saiba que nós estamos juntos nessa. Estamos juntos nesse caminho. Mas estou na fase da negação aí, pelo que ele falou no podcast. Tem muita gente que está na fase da negação que está ouvindo aqui. Até falo para você, se você se identificou com isso, acho que eu estou nessa fase da negação aí ainda. Comenta no YouTube, sem medo. Não quero me identificar, beleza, só comenta ali, acho que estou na fase da negação, estou passando por isso na minha mente e tal. Compartilha, muita gente vai adorar. Às vezes vai aparecer outra pessoa comentando no YouTube que você vai falar, poxa, olha lá, não estou sozinho nessa. De verdade, não estou sozinho. Ou você está na fase da aceitação, caramba, olha quanta coisa, essa história aí, cabeluda da igreja. Comenta aí também, está na fase, pelo que você falou, da aceitação, já caiu a ficha, e eu aprendi isso. Às vezes você vai ver pessoas comentando no YouTube também, vai ver que você não é peixe fora d'água. E se você já está na fase da libertação, como muitos aqui, comenta aí também para incentivar as pessoas, de falar assim, dá para se libertar sim. Então, seja qual fase que você tiver, vá no YouTube e comente. Eu já tô careca, literalmente, né, de falar para as pessoas do Spotify vir comentar no YouTube, mas eu tenho essa grande dificuldade, porque muita gente ouve a gente no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, mas não sai de lá para comentar no YouTube. Quem comenta no YouTube é sempre esses amigos e amigas que estão já no YouTube. Mas tudo bem, não quero comentar. Também não precisa comentar se você não quiser. Mas que bom que você está aqui com a gente. É que é legal ouvir as opiniões. E você ajuda.
Teve algumas pessoas já que eu já vi e escreveram no comentário no YouTube, ó, estava ouvindo você no Spotify e vim comentar no YouTube aqui. Então isso é legal, tá vendo? Porque às vezes as pessoas veem seu comentário, vale mais do que eu falei aqui. Quantas vezes eu já falei isso aqui, né? Um comentáriozinho ali de um parágrafo foi tão profundo que a pessoa comentou que vale 1000 vezes do que eu falei aqui, 20, 30 minutos, tem? Mas eu acho legal. Mas termino esse podcast fazendo a mesma pergunta. Tá? Quais são os ares que 2023 está trazendo? O que você está sentindo? Vamos falar sobre isso. Aqui é momento de reflexão também. O harmonismo e a reflexão, fica onde? Na verdade, cada vez que a gente traz as experiências do harmonismo é uma reflexão. E por que não também falar da nossa vida? Como é que está o 2023 aí? Às vezes você vai comentar, você que está na fase da negação, vai comentar assim, 2023 para mim está sendo muitas pedradas de informação que eu estou recebendo, preciso filtrar e tal. Às vezes você está nas fases aí, às vezes 2023 vai ser o seu ano, independente de política, deixa política para lá, mas às vezes você vai ser o seu ano, né? Então, espero que sim. Obrigado por ouvir esse podcast, a gente se vê na próxima, até mais. Tchau, tchau.